da quantidade de pessoas que estão na condição de refugiados a nível mundial. Só para vocês terem uma noção, os últimos dados, a cada 69 pessoas no mundo, a cada 69, uma é um refugiado no mundo. É um número, assim, assustador, que são pessoas que estão sendo forçadas ao deslocamento por conta de guerras que acontecem nesse mundo que nós chamamos de planeta Terra. Cabe uma reflexão aqui. Nós temos aqui no Brasil refugiados, por exemplo, do país aqui, nosso vizinho Venezuela, e também de tantos outros países, que nós que estamos aqui possamos recebê-los da melhor forma possível e que nós possamos reservar parte do nosso olhar para o outro que tanto precisa de nós. Vamos que vamos! De volta aqui, programa Doses Milionárias, nesta quinta-feira, dia 20 de junho. Vamos falar sobre um tema extremamente importante. Espero que dê tempo para a gente falar de tudo que é importante falar sobre esse tema, que é o acolhimento e empoderamento das famílias atípicas. Porque quando você tem um atípico na sua casa, a família toda se torna atípica e alguns pais estão ficando doentes, principalmente mães, mas irmãos muitas vezes passam por grandes dificuldades. E nós estamos com uma dupla aqui que fundou um projeto que tem um nome no mínimo interessante. Fizeram um jogo de palavras aqui. O nome do projeto é Te Acolho, né? A gente fala no Brasil Te Acolho. Mas fez uma brincadeirinha com TEA, que é do transtorno do espectro autista, TEA. Então botou TEA Acolho. Te Acolho. Senhoras e senhores, uma dupla, pastora Dai Gonzaga e Vanessa Malafaia. Sejam muito bem-vindas, uma alegria recebê-las aqui, tudo bem? Obrigada pela oportunidade. Você um prazer. é a Vanessa Eu sou Malafaia. Vanessa Malafaia. Você é filha do pastor Malafaia. Como é que é o Não nome dele sou. mesmo? Esqueci o nome Silas dele. Malafaia. Silas Malafaia, um Não. abraço pra você. Podia vir um dia aqui gritar aqui com a gente. Também sou pastora, mas não sou da Não família. sabia que a gente colocou pastor aqui. Então, vamos recomeçar. Senhoras e senhores, pastora Dai Gonzaga e pastora Vanessa Malafaia. Sejam bem-vindas. Mas não sou da família, mas eu admiro muito, mas não sou da família. Mas dá pra requerer ainda. Sou Afinal de Malafaia contas- para adesão. Meu esposo que é Malafaia. Olha aí, tá vendo? Tem que requerer. Afinal de contas, temos uma advogada aqui. Temos uma advogada aqui conosco. Vamos requerer parte da herança, algumas coisinhas assim, ó. Malafaia, se prepare pra gente, viu? Bom, também quero agradecer o convite. É uma honra estar aqui hoje no seu programa para falar de um tema muito especial, de um tema muito em voga agora, né? Muito, ultimamente, muito falado, tendo em vista que é um autismo. O que é o autismo? Vamos começar pelo conceito? Uhum. O autismo, ele não é uma doença, ele é um transtorno. Então, ele não tem cura, né? Ele é um transtorno do espectro do autismo, né? A sigla TEA. Então, ele não tem cura, né? Por não ser uma doença. E como é um tema em muita ascendência, que ele tem crescido pelo fato de realmente os casos têm aumentado bastante, existem várias causas para esse aumento do autismo, mas eu acho que é importante falar um pouquinho por que surgiu o projeto também, né? Vamos mergulhar um Vamos. pouquinho nisso. E é importante ressaltar que não tem cura, mas a condição do autista, ela pode ser muito melhorada, né? Com Muito, certeza. Mas vamos lá, por que surgiu? Primeiro eu adorei esse nome aqui, como é que vocês chegaram Gostamos. a esse nome aqui? Quando eu li, eu falei, primeiro eu entendi, eu li em inglês, eu falei, chá. Aí eu falei, não, é o TEA. Aí TEA Acolho, Aí fui ver se alguém era do marketing. Aí eu vi uma advogada, pastoras, Eu sou administradora, não sou do marketing. mas adorei a jogada aqui. E veio justamente esse projeto, surgiu realmente da nossa dor. Nós somos, além de pastoras, né, temos profissões, nós somos mães atípicas. Ah, que bacana. Eu sou um pai atípico também. Que bom saber, não sabia. Pois é. Também autista? É autista nível 1, hã? Isso, nível 1 de suporte. Eu tenho o Felipe, de 4 anos, e ela tem o Samuel, que hoje é considerado que saiu do espectro. E ela, como amigas de muitos anos, Como é que é? depois a gente vai falar disso aqui, se der tempo. Mas o projeto começou, eu tenho certeza que foi Deus que trouxe pra gente essa ideia do acolhimento, Sim. porque uma acolhe a outra. Uhum. Então, dentro da comunidade autista, a gente se acolhe. Então, quando a gente
entra dentro desse diagnóstico, a gente fica perdido. Muitas pessoas sabem o que é, mas não vivem, não sabem, já ouviram falar, mas nunca vivenciaram isso de perto. Então, quando a gente entra nessa palavra autismo, quando vem um diagnóstico, que foi o meu caso, há 3 anos atrás, foi com 1 aninho e um mês que eu desconfiei. Que foi um privilégio, né? Foi. Para o meu filho foi um privilégio. Não, eu digo assim, foi um privilégio você ter um diagnóstico tão cedo. Porque assim, quando a gente fala das características do Brasil, um dos grandes desafios que a gente tem é um diagnóstico tardio, né? Sim. Sim, hoje a gente tem visto muito isso, né? Uhum. As pessoas começam a ouvir por causa da informação mais sobre o autismo e se identificam e começam a procurar um profissional e também entram no diagnóstico tardio. Mas com isso também, o diagnóstico precoce, como veio 1 ano e 1 mês uma desconfiança, 1 ano e 5 meses eu consegui um diagnóstico. Bacana. E ali entra, o que eu faço agora? Então, nessas horas, a gente vê muito acolhimento para os autistas, mas não tem muito acolhimento para as famílias autistas. Sim. Quem cuida de quem cuida. Uhum. Então, foi nesse sentido que a gente trouxe esse projeto como uma resposta a da nossa dor, de não sabermos o que fazer, procurar informação, vai para o YouTube, vai para vários lugares, mas aqui tem uma amiga que está vivendo isso há mais tempo, que pode falar, olha, esse é um caminho, olha, não é o fim, aconteceu comigo também, essa experiência que começam a trocar essas experiências, começa a trazer um fortalecimento, uma esperança, uma luz no fim do túnel, e através disso, a gente criou esse projeto para trazer para essas famílias informações, trazer para essas famílias acolhimento, encorajamento, porque entra a nossa fé e a gente vive a fé além do diagnóstico todos os dias, né? E também não fugimos de sentir dor, não fugimos de sentir vontade de muitas das vezes largar tudo, sentir aquele pavor que todo mundo sente, mesmo tendo fé. Imagina quem não tem. Imagina como está essa mãe que a gente viu uma matéria agora em Brasília, não foi, Daiane? Sim. De uma mãe que tentou enforcar o filho autista, que chegou no conselho tutelar entregando o filho porque ela não estava dando conta mais de cuidar, não tem um apoio, não tem políticas públicas para ajudar essas famílias. Vimos em Águas Claras, no início do ano, se eu não me engano, uma mãe que se matou e matou o filho, mãe atípica, um filho já com mais de 20 anos. Imagina, 20 anos sozinha, mãe solo, ficou morta em casa 3 dias, que ninguém sentiu falta. Então, assim, o projeto veio para trazer informação, acolhimento, encorajamento e empoderamento dessas famílias. Por isso que nós nos unimos para acolher, por isso que é o Te Acolho. Te Acolho. Vocês se conhecem como? Vocês se conheceram pós-diagnóstico? Vocês se conheceram por conta da igreja? Como é que é esse momento dessa união de vocês, antes mesmo do Te Acolho, do Te Acolho? Bom, a gente já se conhece há anos, há uns 15 anos aí 15 no mínimo, anos. né? Uhum. Pela igreja. Pela igreja, somos pastoras do Ministério Sara Nossa Terra. E Daquela igreja lá, não sabia. sim, É que nós temos programa lá na Sara Brasil, de Isso. segunda a sexta-feira, Isso. às 9h30 da manhã, lá na Sara Brasil FM. olha que pronto. legal. Bacana. Então somos de lá. Eu sou desde 2001. E vocês estão em qual igreja? Sudoeste. Sara vocês Sede. estão na Sara sede. Sede. Sim. Mas Bem. nos conhecemos na igreja da Ceilândia, Sara Nossa Terra da Ceilândia. Tá ok, tá Isso. muito bacana, que bacana. E já compartilhávamos experiências ministeriais, nasceu amizade. Depois de um tempo, a gente foi, né, uniu porque mais a nossa força Exato. através do diagnóstico. O meu filho, ele tem já 9 anos de idade. Hoje ele é considerado uma criança fora do espectro, né? Tendo em vista um tratamento de 9 anos aí já. Vanessa, você vai ter que contar essa tua história. Aliás, Daiane, Daiane. você vai precisar contar essa história pra Conto, gente. porque assim, é exatamente isso que tá pautado o nosso projeto. Nosso projeto tá pautado no sentido de que há esperança para essa criança e para essa família. Porque, assim, muitas pessoas, inclusive eu, há 9 anos atrás, quando meu filho ele ainda não tem um diagnóstico fechado, Samuel, porém eu falo que o autismo ele também salvou o meu filho, porque por causa dos tratamentos do autismo é que nós recuperamos o meu filho, posso dizer assim. Não estou aqui falando que meu filho está curado, e nem que ele também teve o autismo, né, diagnosticado, mas eu estou falando que eu vi meu filho com comportamentos autísticos. Mas deixa eu entender aqui, com que idade que surgiu essa primeira possibilidade? Não, provavelmente é autismo. Isso foi com que idade? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. A gente tá falando isso, então a gente tá falando há 7 anos, mais ou menos. Exato. Pessoal, assim, parece meio esquisito o que eu vou falar aqui, mas é bem verdadeiro. De 2 anos pra cá, o falar do autismo explodiu. Sim. A gente vive numa velocidade de informação, assim, absurda.
Então, há 7 anos se falava muito, se comparado com hoje, falava-se praticamente nada de autismo. Nada, Então, Leonardo. se você for falar com os médicos, os próprios médicos, se falava muito pouco. Em escola, pessoal, quase nada. Tanto que a gente tem vários desafios ainda dentro das escolas. Sim, Olha que o Distrito Federal, em relação aos demais entes, é o ente mais bem preparado para poder receber Com crianças certeza. atípicas de longe. E isso se deve muito ao ensino público, por Sim. incrível que pareça. Sim, sim. Que está de parabéns à Secretaria de Educação, parabéns aos profissionais. Mas, ou seja, há 7 anos você recebe o primeiro diagnóstico. A Isso veio de uma primeira suspeita. neuropediatra? A primeira suspeita. Nós fazíamos acompanhamento no primeiro momento com o gastro, ele tinha severos problemas gastrointestinais. E esse Que gastro, tipo de problema? Conta pra mim, por favor. refluxo, Aham. alergias alimentares, dores abdominais, ele não comia. Meu filho ficou exclusivo no Neocate, que é um leite especial, por 2 anos e meio. Esses 2 anos e meio, a gente correndo atrás, mas aquele gastro ali com 1 ano e meio, ele falou assim pra mim, Dai, eu vou indicar vocês pro neuro. Eu falei, doutor, como assim um neuro? Meu filho tem problema gastrointestinal. O que tem a ver um neuro nesse momento? Deixa eu só entender uma coisa aqui. Vou te interromper algumas vezes aí de Tudo bem. propósito. Não fica chateada comigo, Não, tá bom, de Dai? jeito nenhum. Dai? Dai, Pode ser? pode. Inclusive mandar teu nome como Dai aqui, ó, pastor Dai. Sim, por isso que salvaram, pastora, né? Porque salvaram e eu a passei Daiane. Mas eu gosto do Dai, eu gosto. Tá bom. Vamos lá, 1 ano e meio. Não, só que ele já tava 2 anos só tomando esse leite. Exato. Tá. Ele falou assim, vou recomendar para um neuro. Fora a questão gástrica, que era um desafio, alguma outra coisa parecia fugir do padrão? Sim, parecia, só que eu não reparava. Mas tipo o quê? Ele era muito hiperativo. Uma criança muito hiperativa, ele não parava, ele tinha distúrbio de sono, ele não dormia, ele era aquela criança extremamente acelerada 24 horas. E além de ter o distúrbio do sono. Só que eu associava tudo às questões gástricas que ele tinha, né, intestinais. Então eu pensava, tá fazendo mal e por isso ele não tá dormindo bem, por isso ele tá tão agitado. E naquele momento que aquele gastro me falou, olha, eu vou te encaminhar para o neuro, dali eu já assustei. Porque eu não tinha noção que poderia ser uma suspeita de autismo. E aí eu falei, doutor, por que o neuro? Ele falou, porque eu estou desconfiado que seu filho pode estar no espectro do autismo. E naquele momento, aí é onde entra a dor de todas as famílias atípicas, começa aí na suspeita. Naquele momento, abriu-se um buraco na minha frente. O que é autismo? Eu não sei o que é autismo. Eu nunca tinha tido qualquer familiaridade com a palavra autismo. Nunca. Não sabia nem para onde correr, o que fazer, o que era autismo. E aí nós fomos ao neuro, né? Só que nesse momento eu vou fazer uma pausa, porque é onde entra o nosso projeto. Nesse momento um buraco se abriu na minha frente. Falei, meu Deus, um menino de 1 ano e meio, que você projeta, que você tem toda uma projeção ideal de uma criança, de um filho super idealizado, desejado, e de repente seu filho entra numa suspeita de autismo. Ele é teu primeiro filho? Meu teu primeiro único filho e único filho. Ok. E aí ali eu falei, meu mundo desabou, tanto para mim quanto para o meu esposo. Mas nós fomos adiante. Aí nós fomos ao neuro. Quando chegou no neuro, o neuro falou assim, olha, porque meu filho sempre foi verbal, ele sempre teve comunicação social, uma interação muito boa. Então, naquele momento, o neuro falou para mim, Dai, eu não posso fechar diagnóstico aqui, porque ele ainda não tem muitas características que se enquadrem no autismo. Ele fala comigo, ele olha aos meus olhos, só que ele tem uma hiperatividade. E isso já nos chama a atenção. Aí, Leonardo, vai entrar uma questão muito especial que você acabou de dizer, importante, que naquele momento ele falou assim para mim, eu vou encaminhar seu filho para a estimulação precoce, que é do governo, que é das escolas públicas. E a estimulação precoce foi muito, mas muito fundamental e importante. Vamos dar só um pouquinho de honra aqui, merece honra aqui. Aí vocês o levaram em qual local e onde foi feito esse trabalho? Bom, o primeiro é até importante, porque algumas famílias não sabem disso, né? Porque o encaminhamento para uma estimulação precoce vem ou de um psicólogo ou de um neuro. Salvo engano, acredito que a Secretaria de Educação, ela solicita de um médico, não vou lembrar agora exatamente, mas nós fomos encaminhados ali para a Escola Especial do Guará.
Ok, sim, Que, conheço lá. inclusive, é modelo aqui em Brasília. A escola especial, na época, né, há 7 anos atrás, 7 anos e meio atrás, era uma escola especial modelo de Brasília. Ainda é, viu? Ainda é? Ainda é. Eu Olha, tive lá, deve ter, acho que menos de um ano. aí. Então, continua sendo, né? Aham, sim. Bom, na estimulação precoce, ele entrou com 1 ano e meio. Que assusta um pouco os pais quando se chega lá. Assusta? Que a gente tá falando de todo tipo de deficiência, tá, pessoal? É um Sim. local que tem todo tipo de Sim. deficiência, então é lógico que todo mundo quer que seu filho seja, entre aspas, perfeito, Quer. né? Então você tá com um desafio na mão, você chega no local, tem várias crianças com deficiência, mas é um local exatamente de altíssimo estímulo, né? Total, total, assim. Eu realmente cheguei com esse preconceito, falei, meu filho vai estudar em escola especial. Meu Deus, né? Eu vi todos os tipos de deficiência ali, realmente vi. Mas nós encaramos, tanto eu quanto meu esposo, nós encaramos ali, colocamos ele com 1 ano e meio. E ele ficou até os 4 anos. De 1 ano e meio até os 4 anos. Então, ele foi muito estimulado e ele evoluiu muito com a estimulação precoce. Ele evoluiu muito, e tanto que quando chegou aos 4 anos, você ou tem que matriculá-lo ali, na escola especial mesmo, Dando ou sequência ali, né? sequência na escola especial, mas tendo primeiro ano, segundo ano e assim vai, ou você você leva ele para uma escola particular. E como eu vi uma grande evolução no meu filho, realmente ele evoluiu muito. Eu sou Escola particular ou uma escola típica, vamos dizer típica, assim, né? neurotípica. Regular. que fala, né? Perfeita, perfeita. E naquele momento eu falei assim, falei com meu marido, eu falei assim, olha, nós vimos ele evoluir tanto, que tal colocar ele numa escola agora neurotípica, uma escola típica. Tá, me conta que evolução que foi essa, a gente tá falando de 3 anos e meio? Ele Ou ficou dois... Não, 2 anos e meio. 2 anos e meio. Aham. Bom, a hiperatividade dele melhorou, a concentração dele melhorou. Nós vimos ele desenvolver uma fala de uma forma bem regular. Nessa escola ele tinha os atendimentos, você não precisou fazer nenhum tipo de terapia, TO, Precisei. fono. Associado a isso, sim. Verdade. É porque são tantos anos atrás que a gente vai lembrando de alguns Tá joia, detalhes. aham. Mas eu levei ele. Ele foi encaminhado para terapia ocupacional, para fono, psicólogo. Ele tinha uma seletividade alimentar severa, ele só tomava leite. Naquele momento ele tomava leite, o Neocate, que é um leite especial à base de aminoácido. Quanto E que custam? uma lata, no meu tempo, R$ 200. Uma lata, Leonardo. Durava 8 quanto tempo anos. uma lata dessa? Com um menino de Para 1 ano uma e meio? criança que só bebia isso? Um dia. Meu Deus. 1 dia e meio, talvez. Tá, mas como é que você fazia? Tenho a farmácia de alto custo, né? Então, eu pegava pela farmácia de alto custo aqui em Brasília. Então, eu conseguia várias caixas e nós tínhamos uma... Vocês não pagavam? Não pagávamos. Essas Muito coisas raro. precisam ser ditas aqui, porque a Muita gente, gente não sabe ó, vale disso. um elogio gigantesco para a Secretaria de Educação. Total, sou muito Vale grata. um elogio absurdo aqui também para a Secretaria de Saúde, quando proporciona isso para a comunidade. Parabéns demais, muito bacana isso daí. Exato. E nós tínhamos algumas comunidades de mães também. E nessas comunidades faziam-se algumas doações. Às vezes não tinha, às vezes faltava na farmácia mesmo. Às vezes você precisava com urgência e tínhamos as doações das mães. Mas paralelo à estimulação precoce, meu filho fez terapia ocupacional, fez psicólogo, fez Fono. fono, terapia Denver, que também é um tipo de terapia ABA, né? Hoje já se sabe isso. Bom, tudo isso nós vimos ele evoluir muito. Só que nós também fazíamos acompanhamento médico com ele. O acompanhamento médico, psicólogo, nutricionista. Naquele momento não tínhamos nutricionista ainda. Então nós vimos, eu e meu marido, vimos meu filho evoluir muito, mas muito mesmo. Então aquilo ali foi também assim, eu não parei naquela dor, eu não parei naquele buraco que eu poderia ficar presa naquele buraco. E por isso, né, conversando com a Vanessa, que surgiu o nosso projeto. Por quê? Porque eu vi muitas mães paradas no meio do caminho. O que você chama de paradas? Que não dão atenção ao filho, que não consegue. A dor é tamanha, a dor é tão grande de ver o seu filho, que ela projetou, que ela sonhou, que ela idealizou. E o filho vem diferente do que ela idealizou, e aquela dor é tão grande que ela se mergulha numa depressão, num burnout, ela não consegue fazer mais nada da vida dela. Eu vi muitas mães ao longo do meu caminho, né, dessa caminhada com o autismo, eu vi muitas mães paradas.
E, claro, linkado à minha fé, linkado aos tratamentos corretos, porque eu tinha um médico para direcionar meu filho, linkado a todas essas estimulações que nós fazíamos com ele, nós vimos ele evoluir. E eu vi, ao longo do tempo também, eu saí um pouco daquele buraco que eu estava nele. Então, conversando com a Vanessa, que passou, quantos anos depois? 5 anos o Felipe nasceu, né? Não, 4, ele fez 4 agora. Ele tá com 4. Mas eu Foi falo 3 5 anos. depois, o Samuel tava com 5. Ah, tá. E aí, vendo a Vanessa nessa dor, a gente linkou, ela me estimulou a realmente fundar esse projeto. Porque, sem querer te interromper, quando fala paradas, é porque, assim, na negação, tem muitas pessoas que identificam, eles percebem, nossa, meu filho tem pouco contato visual, meu filho não me ouve quando eu chamo, meu filho brinca de formas rígidas, tem rigidez de comportamento, tem alguns padrões repetitivos, às vezes fala, mas não comunica bem, ou então não socializa, ou não interage, ou então não fala, ou então tem um distúrbio do sono, uma intolerância alimentar. Tem alguma coisa ali que ela percebe, principalmente se ela tiver um outro filho. Eu tenho um filho mais velho, eu tenho um filho de 12 anos, então é mais fácil você conseguir ver que aquela criança vai desenvolvendo, tem alguns marcos de desenvolvimento, e seu filho às vezes não está alcançando aqueles marcos, porque a gente lembra, com 1 ano ele fazia isso, com tanto tempo fazia isso, e acaba comparando, ou então tem um primo, ou então tem um amigo que nasceu perto, você começa a comparar, e às vezes você fala assim, não, cada um tem seu tempo. Não, é um bebê de pandemia, no meu caso, que foi meu filho nasceu na pandemia. Não, aí você começa a ouvir algumas pessoas, para de exigir muito, cada um tem o seu tempo, não é nada não, olha, ele é inteligente, olha, ele faz isso, porque não tem um autista igual ao outro. Então, é um mundo de características, então não tem um padrão, que você faça um checklist, mas o que mais chama atenção é na interação, na comunicação, no comportamento, que é um transtorno de comportamento. E ali, o meu caso, meu filho desenvolveu até 1 ano, depois de 1 ano ele começou a regredir. Então ele chamava o pai, chamava a avó, ele olhava no olho, ele ria para as fotos, ele fazia todas as gracinhas, andou cedo, mas chegou uma hora que ele parou de me chamar. Chegou uma hora que eu falava, Felipe, e ele parecia que estava no mundo dele, ou então não querer brincar com outras crianças, no meio de uma festinha de aniversário, ele sozinho brincando, ou então com padrões de brincar da mesma forma toda vez, de empilhar, de enfileirar, ou de repetir, ou então começou com as mãozinhas mexer, ele tá feliz, ele tá alegre, não, ele tá muito feliz, não, isso aí não é só alegria, isso é se regulando, e aí você fica às vezes na negação, porque você às vezes não idealizou aquilo para o seu filho, né? Eu esperei o Felipe tentando 1 ano e meio depois do meu primeiro filho. Então, ele estava muito desejado, é muito idealizado. Ninguém idealiza ter um filho que vai depender de um suporte, né? Ou que não vai desenvolver de uma forma funcional. Vai depois ter uma forma funcional de viver, mas às vezes vai depender de suporte. Então, a gente fica preso na negação. Então, depois eu levo, não é nada demais, vou esperar o tempo dele, vou esperar completar 3 anos. E esse tempo, quando eu falei assim, eu salvei o Felipe, né? Foi que privilégio o Felipe teve, porque eu falei, não. Tanto que eu fui a fazer fono e TO sem indicação médica. A pediatra falou assim, não, ele é muito novinho, normal, daqui a pouco ele volta a falar, daqui a pouco... Eu falei, não, ele falava. Ele parou de falar. Olha, eu chamo ele, eu levei para fazer teste de audição. Sim. Eu acho que ele tá com algum problema de audição. E eu chamava e fazia, ninguém tá vendo isso? Então eu tive essa vontade de ir atrás, de não, alguma coisa está acontecendo. Até que eu coloquei atrasos, perda de fala na internet e veio aquela palavra autismo que eu falei, não é possível. E às vezes você fica se negando. E esse buraco que a gente cita é que às vezes tem muitas mães que estão nos ouvindo que está percebendo algo, que está desconfiando de algo, mas ela não quer encarar. Então, existem as fases da aceitação do diagnóstico. A negação, aí vem a aceitação, né? Aí vem o luto, que é quando você sabe daquilo que você descobre, aquilo que você já sabia. Tá, você aceitou, né? Ainda não aceitou? Ainda não aceitou. Às vezes até entende, é verdade, é isso. E aí começa a vir um luto. Outro dia veio uma mãe e falou assim, por que você tem coragem de ir pra internet dizer que seu filho é autista? Aí eu falei, porque ele é autista. Ela, mas eu tenho vergonha de dizer que minha filha é autista. Porque, infelizmente, a sociedade ainda não está preparada para receber essa comunidade, ainda julga muito, ainda cobra muito, ainda começa a julgar por que ela tem um filho diferente. O que será que ela fez de errado? Isso desde a Bíblia. Quem pecou, Jesus?
o pai ou a mãe para esse menino ter nascido cego? Uhum. E aí ele falou que nem o pai nem a mãe, mas nasceu para que meu nome seja glorificado nisso. Então, quando você começa a entender isso, você começa a aceitar. E eu falei para ela, se você não aceitar, você não vai conseguir cobrar que ninguém aceite seu filho. Começa de você. Então, o luto é normal. Vem a dor, pode passar por uma depressão, pode ter problemas nos casamentos, porque a mãe fica dedicada exclusivamente no filho, às vezes o pai não aceita, às vezes o pai não quer acreditar, nem quando o médico fala, busca uma segunda, uma terceira opinião. Comumente, tem sido pelo menos um padrão, os pais, homens, né? O pai mesmo tem sido um pouco mais resistente ao diagnóstico, né? Que eu acho que é natural também. Natural, tanto para a Faz mãe parte, quanto só para o precisa pai. entender que tem um desafio aí. E aí entra o luto, depois vem a aceitação. Vamos, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Que profissional eu preciso buscar? A gente falou aqui, a Daiane passou por isso há 7 anos atrás, onde não tinha hoje essa informação, como tem tido tantas informações. A internet, você está aqui assistindo um vídeo, aparece um Reels que fala sobre isso, e isso te estimula a ir atrás de ajuda. Hoje, quando a gente fala de escolas, você fala em torno de 10 a 12% de alunos apresentando algum nível de atipicidade. Com certeza. É alto. É alto. A sala do meu filho tem 10 laudos. 10 crianças laudadas. Cara, lá é mais de 10%? Sim. Deve ter quantos alunos lá? Uns 30, 30 no máximo? 30. Então, olha, Mais de meu 10%. Deus. E o meu filho que está no ensino... 33%. Meu Hoje, Deus. Leonardo, o índice de... É particular ou pública? Particular. Parabéns. Olha, dá os parabéns para essa escola aqui, porque infelizmente tem escolas aqui que negam vaga, ainda que seja proibido, falando que está lotado quando descobre que tem um diagnóstico de autismo. Parabéns a essa escola, hein? Com Parabéns. certeza. Com certeza. Hoje, uma a cada 36 crianças são autistas. O índice aumentou muito. Quando meu filho nasceu, era uma a cada 54, ou até mais, talvez, uma a cada 60 crianças era autista. Hoje, o último censo foi de 2022, uma a cada 2023, perdão, uma a cada 36 crianças são autistas. Incrível, né? Que Impressionante. buscaram diagnóstico. E Que fora as que não buscaram para poder conseguir mencionar essa quantidade. Ou seja, se numa escola, numa sala de aula, qualquer sala de aula vai ter uma criança. Eu tenho um Malafaia falando aqui. É? É o Silas. Pastor Joel Malafaia Júnior mandou aqui, sensacional. É o pai do Felipe. Acho que ele tá falando, acho que ele tá falando de você. Que realmente a gente tem um podcast que a gente trouxe os nossos maridos, que foram os que nos apoiaram inicialmente, que nos acolheram nas nossas escuridões, e para eles falarem sobre a importância da paternidade atípica. Legal. Na família autista, porque se os pais não derem suporte... Então, vamos aproveitar essa tua fala para vocês explicarem pra gente como é que funciona o Te Acolho, né? A gente entendeu a história de vocês, cada um com a sua particularidade, né? Momentos diferentes. E agora, como é que funciona esse projeto? Já entendemos que vocês se reuniram, ou seja, que na hora que vocês descobriram a história dela, vocês... Opa, vamos fazer algo juntos aqui. O que acontece hoje? Quando as pessoas procuram vocês, elas vão ter acesso ao quê? Então, quando eu cheguei na Daiane, comecei a falar, o Felipe tá assim, o Felipe... Não... E ela começou a falar assim, quando o Samuel passava por isso, eu fazia isso. Eu brincava assim com ela, cadê seu CRM? Né? Porque nada melhor do que a vivência para te empoderar daquilo, que você possa ensinar. Às vezes vai para a faculdade, aprende uma coisa, às vezes não vai saber, de fato, como é ser um pai atípico, uma mãe atípica, né? E ali, com isso, eu falei assim, Daiane, quantas pessoas precisam hoje de um apoio, de compartilhar, de saber o que fazer, quantas pessoas eu pude dar um testemunho do Felipe e depois falar assim, olha, eu estava desconfiado e você me encorajou e eu vou procurar um profissional e depois você vir te agradecer chorando. Eu falei, cara, isso traz um refrigério para nossa dor, porque eu ainda vivo o diagnóstico assim, ativamente. Eu ainda levo o Felipe para estimulação precoce, eu ainda levo o Felipe para fono, para terapias, ele faz DENV, ele faz uma bateria de estimulações para poder dar suporte para ele desenvolver de uma forma mais funcional possível e ter uma qualidade de vida, tanto para ele, tanto para mim, porque eu fiquei 2 anos sem dormir. A Daiane passou 3 anos do filho dela, ou 4, bebendo um leite, depois comendo inhame, só inhame, desnutrição. Então, às vezes uma informação salva. Aquele profissional vai te ajudar e falar assim, ó,
pode ser isso aqui, vamos pegar o exame, pode ser. Então o projeto veio para trazer, unir as dores e trazer dessa dor um propósito, que é ajudar as famílias, porque eu sei que tem um propósito em tudo que a gente vive. Você vive isso porque tem um propósito. Olha aqui, a oportunidade que você tem de levar tanta informação para tantas pessoas que te ouvem. Então você tem um propósito, eu tenho um propósito, a Daiane tem um propósito, então nós unimos o propósito e transformamos em projeto, que é o Te Acolho, e eu vou deixar a Daiane dar continuidade. Tá só ler aqui, porque Pablo Azevedo tá acompanhando aqui também. É o esposo. É o pai do Samuel, eles são Quer maravilhosos. saber cadê vocês que não vieram? Então, próxima tem que trazê-los aqui para você falar a Com importância certeza. da paternidade. Pode vir os homens aqui, vão Ativa, falar. ó. Ó, que tá vir. incrível esse podcast aqui. Os caras são babão, hein? São. Então, de parabéns os dois Eles aqui, ó. estão Babando mesmo, as suas mesmo. digníssimas. Tem que ser, não? Tem que ser demais. Bom, vamos lá. O Te Acolho, ele é um projeto que ele é fundamentado no acolhimento dessas famílias, que muitas não são acolhidas, como a Vanessa falou mais cedo. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida das mães atípicas, ou dos pais atípicos, ou das famílias atípicas? Porque eu me lembro, há 7 anos e meio atrás, o quanto eu estava preocupada somente com meu filho, e ninguém comigo. Então, menos eu. Né? E nós precisamos, inclusive a Bíblia fala que nós amar ao próximo como a si mesmo. Então, o eu vem em primeiro lugar. Então, nós temos que nos cuidar, porque se nós estivermos mal, se a mãe estiver mal, se o pai estiver mal, é impossível essa mãe ou esse pai cuidar do filho. É impossível. É um perigo esse pai essa mãe fazer uma atrocidade, como a gente já citou aqui anteriormente. Então, o nosso projeto é para acolher essas famílias atípicas e empoderá-las com informações. Então, nós temos reuniões mensais, onde nós fazemos uma roda de conversa Que bacana. com essas famílias. Nós divulgamos, temos uma comunidade Quando você hoje. fala famílias, entra pai, mãe, Entra. irmãos, Entra todo mundo. às vezes avós, Entra. quem Os tiver na cuidadores, casa. né? Muito bom. Inclusive, essa roda de conversa nossa tem pais, tem mães, tem avós. Tem até as próprias crianças mesmo, que às vezes conseguem participar. E ali nós trazemos informações, fazemos uma oração com essas pessoas, porque é dentro da nossa fé, né? E nós fazemos uma oração, nós deixamos aquele momento onde elas podem ser elas mesmas, onde elas podem se aliviar das suas dores, e ali nós trazemos uma palavra de fé, e em seguida trazemos algumas informações que muitas famílias não têm. Por exemplo, a minha história. A minha história que ajudou a Vanessa, que pode ajudar outras famílias, que pode trazer esperança para outras famílias, porque quando eu ouvi a palavra autismo, eu achei é o fim. E o diagnóstico não é o fim. Não é. O diagnóstico, ele não é o fim de uma família. Ele não é o fim de uma criança, ele não é o fim de uma pessoa com autismo. Pelo contrário, é o início de um desafio muito grande. Não é um desafio pequeno. É um desafio muito grande. Mas é possível você ver uma evolução. Não é o fim. É possível você ver uma evolução. Então, ali a gente traz essa esperança para essas famílias, né? Que saem dali empoderadas, saem ali acolhidas. E também temos um podcast. Nós fazemos um podcast também. Olha os meus concorrentes aí. Não assistam, qual que é o nome? Mas é específico para Não, tô brincando. acolhimento de famílias. Como a gente trabalha com temas diversos, o que vem aqui, falas do autismo, de nutrição, donos de escola, pessoal da psicologia, vocês ligados à questão espiritual, assim, 2 a 3 por semana, pelo menos. Sim. É impressionante. Olha, Impressionante. número alto. É altíssimo. E você falou aí da questão espiritual, e agora, por último, eu fiz também uma especialização em direitos das pessoas com autismo. Então, a gente não trata apenas do... não sabia que tinha isso. Sim, Parabéns sim. aí quem lançou isso daí. Que bacana. Sim, e não tratamos apenas da fé, nós tratamos também sobre os direitos. Vamos lá, como é que tá essa questão dos planos de saúde? Pois agora nós estamos até mais tranquilos, né? Porque saiu uma decisão que não pode mais cancelar unilateralmente os planos de saúde para as pessoas com autismo. Aqui em Brasília tá tranquilo, pelo menos por hora. Muito bom. Pelo menos por hora. Não sabemos
as cenas dos próximos capítulos, mas temos uma liminar que está segurando o cancelamento unilateral dos planos de saúde. Isso é muito bom Você também, tem que saber porque... disso. Muito bom, Dai. Exatamente. E assim, nós trazemos essas informações que empoderam muitas mães, que empoderam muitas não famílias, sabem dos seus que não direitos. sabem. É diariamente, Leonardo, pessoas nos procurando para receber uma palavra de fé e para receber uma orientação jurídica também. Muito Diariamente. Olha, por exemplo, é até bom para os nossos telespectadores saberem, são inúmeros direitos que o autista possui. Sim. Inúmeros. Vamos falar alguns aqui? Vamos falar? Vamos lá. Bora. Eu não sei se você sabe, mas existe o BPC, o benefício. O BPC LOAS. Exatamente. O benefício da prestação continuada, do LOAS, né? Esse benefício, alguns autistas, não são todos, mas a comunidade vulnerável de autista, ele pode receber. Ele precisa dar entrada no INSS e, caso seja negado, é possível fazer um pedido judicial. Então, ali a pessoa, a família, vai receber um salário mínimo por mês. Que já ajuda muito. Que já ajuda. Ajuda bastante. Que muitas famílias, as mães, não conseguem continuar os trabalhos para se dedicar. Exatamente. Então, é um apoio financeiro. São todas que... Muitos dos pais, às vezes, abandonam. O índice de mães abandono. solas. O índice de Mães abandono. solos que fala. Acho que é assim. Mães solos, exato. O índice de abandono paterno é muito alto, inclusive. Então, são muitas mães que me procuram falando, olha, meu marido me abandonou, eu estou sem renda, eu não consigo trabalhar, o que eu faço? Então, vamos para o BPC LOAS. Vamos dar entrada. Outro direito que o autista possui é o saque do FGTS para tratamento do autismo. Muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não têm nem noção disso. Você pode fazer o saque do FGTS para tratar o autismo. Né? Temos também a isenção de IPVA em determinados estados. Temos desconto na compra de veículo 0 quilômetro também. São inúmeros... Desconto em conta de luz. De conta de luz também. São inúmeros direitos. Passagens aéreas. Desconto em passagens aéreas também. Para acompanhante de autismo. Exatamente. São direitos. O professor de apoio em sala de aula. Aquela criança que tem o laudo de autismo ou de alguma neurodiversidade, aquela criança tem direito a ter um professor por conta dela. Então, são vários direitos que muitas famílias nem conhecem. E que precisa ser divulgado. Precisa ser disseminada essas informações. Vamos lá, 2 coisas que eu queria que vocês divulgassem aqui. Primeiro, eu falei brincando, tá, pessoal? A questão do podcast. Não assistam. Por favor. Assista, porque é um projeto novo. Pelo amor de Deus. Super embrionário. Assistam, tem 2 meses assistam só. e divulguem, porque isso precisa ser muito falado. Essa questão dos planos de saúde é uma grande conquista, eu não sabia. Sim. Que bom que você veio aqui, você trouxe essa informação. Como é que é o nome do podcast de vocês? É o Te Acolho, o Autismo. Te Acolho. É o nome do canal é esse? Te Acolho Autismo, no YouTube. Te Acolho Autismo. Te Acolho Nos Autismo. sigam, por favor. Muito bem. Ó, a Nanda, que é a culpada dessa conversa aqui. Beijo pra você, nossa Ananda. amiga, nossa amiga. Aqui, ó, essa dupla arrebenta, são guerreiras, que linda história de união. Ela que nos proporcionou esse Sim. encontro. Obrigada, amiga. Ó, lá no YouTube, então, Te Acolho. Isso, no Instagram nós temos o Te Acolho Também. que é o Te Acolho Autismo. No YouTube também. E a gente faz o podcast e a gente tem começado a lançar também entrevistas e agora tem a questão do direito dos autistas e nós vamos lançar logo um produto que ainda está no forno, que é uma consultoria, uma mentoria para as mães e um e-book. Exato. Porque às vezes não tem um manual. Por que vocês não fazem esse programa aqui no Doses Milionárias? A gente vai criar um manual para ajudar as famílias atípicas no acolhimento que elas precisam para poder elas estarem bem, conduzirem bem essa missão, essa jornada, para que o seu filho, que é o foco, né, o filho que é atípico, consiga se desenvolver e de uma forma mais funcional possível, trazendo qualidade de vida para ele e para toda a família. Os encontros são presenciais, uma vez ao mês? Exato. Acontece onde? Numa clínica, onde o Felipe, né, que está ativamente, né, Seu tendo filhinho, tratamento, é lá na Única Kids, fica no CIA, no trecho 4. Única Kids. Única Kids, que é não onde ele conhecia. faz. Ele faz na Única Kids, na Estação Kids. E aí o doutor Sérgio, que é o diretor clínico, né, também, ele é psiquiatra infantil. Ele que abriu essa porta
Que bacana. E a gente divulga para as mães, são 500 famílias que hoje fazem terapia dos seus filhos nessa clínica. Certo. E a gente começou a fazer encontros sempre nas últimas sextas-feiras do mês. Vocês chegam a reunir quantas pessoas ali? Não, ainda bem pouco. A gente só teve 2 encontros até agora, bem Ok. recente. Então, já passou 20 famílias, né? Ótimo, muito bom já. Aí a gente leva um louvor, a gente compartilha, é muito, né, gratificante, a gente revive, a gente consegue compartilhar. Quando ela começou a falar da dificuldade alimentar do Samuel, tinha uma mãe que o filho dela tem 5 anos e só toma leite. E ali naquele momento ela conseguiu indicar a nutricionista que a ajudou a tirar o filho da seletividade alimentar. E ali a gente começou a trazer pra gente tanta gratificação de ajudar o próximo, que nos deixa assim, sabe, nos empodera, né? Sim. Saber que podemos ajudar, mesmo ainda passando por muitas dificuldades, com muitas dores, poder compartilhar e depois escutar, olha, deu certo, e fortalecer a fé dessas mães, dessas famílias. Então, assim, às vezes eu fico na sala de espera ali, esperando o Felipe, e vendo assim, uma falando, outra falando, naquele momento eu falei assim, leva a palavra para elas, encoraja elas, compartilha, né? Como que você consegue ficar bem, mesmo num caos, né? Que a gente vive, né? Ativamente isso. Mas eu me cobro, eu falo assim, se eu estiver bem, como ela falou, meu filho vai ficar bem, todos vão ficar bem, meu marido vai ficar bem, minha família vai ficar É bem. real. Isso É é muito real. real. Muito Você tá no bacana. avião, caiu, lá, tá prestes a passar por uma Irização. despressualização, desculpa. Eu falo rápido, às vezes acelero. E aí primeiro você coloca em você, para depois você colocar na criança. Então, se você cuidar de você, você vai estar bem para poder cuidar do seu filho. Esse é o objetivo do nosso projeto. Muito bem. Depois vamos tomar um café. Quem sabe vocês não trazem o Te Acolho aqui pro Doses Milionárias. Olha, Né? vai A, ser gente tem uma honra. a gente tem vários quadros que são assim. Né? A gente tem quadro, por exemplo, que chama só Gigante da Educação, só donos de escola ou diretores de escola. Acontece uma vez por semana. A gente tem também Histórias que Inspiram. É a mesma coisa. Tem vários blocos que a gente monta para um determinado público ou para um determinado tema. Vamos conversar. Vamos conversar. sim. Com certeza. Gostei muito dessa conversa, principalmente porque eu tenho uma preocupação minha pessoal. São 2 preocupações. Primeiro, se as faculdades estão pensando, porque em breve essas crianças atípicas serão jovens atípicos Com aí certeza. dentro, na sua faculdade. As escolas não conseguiram se preparar, foram surpreendidas, principalmente estou falando de ensino infantil. Nível médio está tendo o seu tempo aí, que vocês possam correr, que o pessoal da faculdade também. E fica um apelo aqui para os ambientes de trabalho, para as empresas, porque se as crianças atípicas estão aí, se as pessoas atípicas estão aí, pessoal, é porque tem um lugar no mundo que cabe elas e que não nos cabe. E elas estão aqui para acrescentar coisas que nós não temos para entregar. Não é questão de caridade nem de boa ação. Elas têm algo que nós não temos, é complemento. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa muito, eu também como cristão, evangélico. Igrejas, As igrejas vocês estão também. preparadas? Ministérios infantis, kids, teens, adolescentes, o quanto que as igrejas também não estão preparadas para esse Exato. momento, nós precisamos também nos preparar. O Te Acolho também já está se preparando para ajudar nisso. As igrejas. É uma pauta nossa também. Tá aqui, galera! Contato de vocês, por gentileza. Vamos lá. Vamos falar das nossas redes, né? Sim. @Vanessa Malafaia, né? Inesquecível esse sobrenome. E aí é da... @ADV de advogada, Daiane Azevedo. Lá você vai encontrar muitas informações também, porque hoje a minha página ela está se convertendo para uma página profissional para esse tema mesmo. Então lá já tem muitas informações e temos também o @ do Te Acolho. @teacolho.autismo, que também já tem muitas informações bacanas lá já. Maravilha. Te Acolho, pessoal, do jeito que escreve, do jeito que se fala mesmo, né? Do jeito que Teia, escreve. né? É T-E-A-Colho. Te Acolho. Perfeito. Te Acolho. Autismo. Autismo. Isso. Meninas, pastoras, obrigado demais. Mandar um abraço aqui pros digníssimos esposos. Quero conhecê-los depois. Pastor Traga. Joel Malafaia Júnior e pastor Pablo Azevedo. Parabéns pro casal, pras famílias. E que bom que vocês estão aqui. Eu tenho um filho atípico, eu tenho um orgulho danado dele. É ou não é? E foi estamos na semana, né? Que dia 18 foi o dia 18 de junho. do orgulho autista. Ah, que bacana. Que é um orgulho saber que depois eles superam, que eles vão alcançar lugares que podem alcançar Sim. e a gente vai ajudar, né? Você vai ajudar seu filho, eu ajudo meu filho, é a nossa missão. Muito bem. Um beijo no Felipe, um beijo no Samuel. Um beijo, viu, Amanda? Obrigada, Leonardo. pelo Obrigado por convite. essa junção aqui, obrigado demais. Pessoal, a gente vai se despedir aqui
No intervalo a gente vai pegar a bênção aqui das pastoras. Orem por nós, Deus abençoe. Obrigado Amém. demais, viu? Fechando o programa de hoje, daqui a pouquinho, logo depois do break, Dr. Paulo Veil, nosso querido advogado, ele que é lá da Ribeiro Veil Advogados, ó, o concorrente aí, ó, pastora Dai. Eita. Ele vem para falar sobre contrato de namoro. Olha, pessoal, existe uma explosão de contratos de namoro em vigência no Brasil. O pessoal tá meio preocupado aí. Parece que o pessoal não tá querendo casar, não, hein? Vamos conversar sobre contrato de namoro daqui a pouquinho com o doutor Paulo Veil. Senhoras e senhores, pastoras Dai Gonzaga e Vanessa Malafaia, muito obrigado. Obrigada. A gente já volta. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses Milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo.